Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, com mais uma escola dominical, e nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2019, esses 3 meses próximos nós vamos estudar sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É um prazer muito grande tê-lo aqui para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. A lição de hoje, a lição que nós estamos estudando nesta semana é a lição de número 2, os artesãos do tabernáculo. É muito importante para nós este assunto, que vai falar sobre como nós devemos servir ao Senhor, como nós devemos nos apresentar diante de Deus como servos, trabalhadores da obra do Senhor. Que você seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Homens especiais para serviços especiais é o primeiro tópico da nossa lição. Deus chamou Bezalel da tribo de Judá e a Oliabe da tribo de Dan para fabricar as peças do tabernáculo. Entre muitos outros homens, mulheres, jovens, entre milhares de pessoas, milhares de israelitas que ali estavam, Deus escolheu a Oliabe da tribo de Dan e Bezalel da tribo de Judá. Deus os capacitou com o seu espírito para que eles trabalhassem com ouro, com a prata, com o bronze, com a madeira, embora que eles já sabiam esse trabalho. Mas Deus os capacitou agora com o seu espírito, dando a eles sabedoria para que eles pudessem agora fabricarem as peças do tabernáculo. Eu quero dizer que Deus continua escolhendo, Deus continua capacitando homens e mulheres para trabalharem no seu reino. A seara é grande, os obreiros são poucos, disse Jesus. E Deus continua escolhendo, Deus continua capacitando, porque o serviço da sua obra é imenso. Deus distribui talentos a cada um de seus filhos conforme a natureza de cada um. E Deus vai distribuindo talentos, Deus vai distribuindo dons, e cada um dos seus filhos vai usando esses dons para o trabalho da obra do Senhor. É importante que cada um procure se preparar conforme o dom natural recebido do Pai. Todos nós recebemos um dom natural. Todo homem nasce com um dom natural. Mas é necessário que esse dom ele seja ativado. É necessário que esse dom receba um zelo daquele que o recebe. Ele se prepare, ele se qualifique a cada dia mais, e então o Senhor nosso Deus irá usar essa pessoa, esse homem, de acordo com o que
com que ele vai se preparando para a obra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não nos chama por acaso. Esses homens, Bezalel e Aholiabe, eles foram chamados porque eram inclinados às artes e às ciências, ou seja, eles já sabiam o trabalho, já haviam nascido com aquele dom, eles já estavam inclinados a esse trabalho. Todos nós temos talentos dados por Deus. Todos os homens nascem com talentos, com dons. Agora, e todos os homens também têm potencial para exercer, para colocar esse talento na prática. E nós chamamos isso de potencializar, é a potencialização das habilidades ou a sensibilidade ao chamado do Pai. Todo aquele que é sensível à chamada de Deus, ele então vai exercer esse chamado com prudência, com zelo, com atenção, para que esse trabalho seja apresentado a Deus com qualidades. Veja que Pedro, ele foi chamado para exercer seu ministério entre os judeus. Mas Paulo foi chamado para exercer o seu ministério diferenciado de Pedro. Paulo exerceu o seu ministério entre os gentios. Ora, Pedro não teve um chamado para exercer entre os gentios, mas Paulo teve. Veja que Filipe foi evangelizar Samaria. E assim a igreja primitiva saiu até os confins da terra, cada um com o seu talento, cada um com o seu dom, fazendo a obra de Deus. Deus trabalha de forma estratégica. Ele usa seus filhos conforme as suas habilidades. Então ele vai usando conforme a habilidade de cada um, conforme o preparo de cada um, conforme a formação de cada um, conforme o dom que cada um está a cada dia se preparando, se qualificando. As necessidades local da igreja, elas são tanto espiritual quanto material. O culto a Deus, ele só existe porque existem pessoas que cumprem a sua chamada. Se as pessoas não cumprissem a sua chamada, não haveria culto. Então, os cultos existem porque as pessoas estão cumprindo sua chamada, estão desenvolvendo as suas habilidades. Para a realização do culto, é necessário peças e elementos que, unidos, vão dar vida a essa adoração em comunhão a Deus. Então, o culto acontece porque existem pessoas e porque existem elementos, instrumentos outros que são usados por pessoas com habilidades para usar esse instrumento e então desenvolver o culto de adoração a Deus. E em comunhão, toda a igreja adora o Senhor. Mas cada pessoa que está ali no culto, ele estará usando o seu dom, a sua habilidade, o seu trabalho.
Ele tem um chamado e ele está ali para cumpri-lo. Sabemos que é necessário tanto as pessoas quanto os objetos usados. E para o funcionamento para o funcionamento dos objetos, dos instrumentos, é preciso da habilidade das pessoas. Os instrumentos, os objetos, eles não funcionam sozinhos. Pessoas precisam usá-los e essas pessoas precisam estar habilitadas para usarem. A manutenção de tudo que é usado em um culto, ela vem de crentes que são chamados por Deus. E eles investem com suas habilidades e outros investem com as suas finanças. E outros investem com suas habilidades e com suas finanças. Mas há um investimento para que o culto aconteça. Cheio do Espírito para realizar a obra. Precisamos estarmos cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, o homem até podemos até realizar a obra de Deus, mas não há uma aceitação. É preciso estarmos cheios do Espírito Santo para que o culto a Deus tenha qualidades. Para que o culto a Deus seja embelezado. Quem embeleza, quem adorna o culto é o Espírito Santo, que está na vida dos crentes, que abre o seu coração, que abre a sua mente, que abre a sua vida para que ele o use. Veja que Deus encheu Bezalel e Aholiabe do seu Espírito. Assim somos nós em nossa vida. Precisamos da orientação do Espírito de Deus antes de tomar qualquer atitude, tanto na área espiritual quanto as nossas realizações. O certo é que nós precisamos tomar atitudes. E essas atitudes em que nós vamos tomar sejam atitudes em que o Espírito Santo tenha prioridade nas atitudes. A obra realizada por Bezalel e Aholiabe era espiritual. O tabernáculo foi tudo medido e dito numa ordem de Deus. A tenda era uma construção espiritual e por isso teve a atuação direta do Espírito de Deus. Não podemos trabalhar na construção do reino com inspiração ou influência terrena e humana. Se o trabalho é de Deus, ele é espiritual. Se ele é espiritual, a inspiração que devemos receber deve ser espiritual. A influência que nós devemos ter para realizar esse trabalho deve ser espiritual, porque o trabalho é de Deus. Deus é espírito. E esse trabalho deve ser espiritual. E como vamos realizar um trabalho espiritual se o Espírito Santo não habitar na nossa vida? Nossas habilidades podem ser adquiridas na vida secular, porém, devem ser colocadas à disposição do Espírito Santo. Nós nos habilitamos, nós nos formamos
e conseguimos adquirir na vida secular uma formação. Nos formamos, nos habilitamos. E agora nós pegamos esse trabalho, essa habilidade, esses conhecimentos, essa formação, e nós agora também colocamos à disposição do Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo, me use com essa formação que eu tenho agora. Porque eu vou trabalhar, eu vou ter o meu sustento através dessa formação, mas eu quero também compartilhar com esta formação para o crescimento do reino de Deus. Quando nos capacitamos por uma formação profissional e a colocamos nas mãos do Espírito Santo, aí Deus vai nos usar por intermédio dessa formação para o crescimento qualificativo, numérico e espiritual. Qualificativo porque nós nos qualificamos, porque nós nos formamos. Qualificativo porque nós adquirimos mais conhecimentos e mais habilidades. Numérico porque, com certeza, se há um trabalho de qualidade, há um crescimento numérico. E também, se esse trabalho está entregue nas mãos do Espírito Santo, com certeza, esse crescimento também vai ser espiritual. Então, habilidades especiais para obras especiais. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 3-8. 1 Coríntios 12, 4-6. Ele falou sobre os dons que são distribuídos pelo Espírito Santo. Há dons que são distribuídos pelo Espírito Santo a cada pessoa, a cada um que pode receber. E Deus sabe como Ele distribui esses dons a cada pessoa, porque Ele conhece a natureza de cada um. Ele conhece a capacidade de cada um para exercer esse dom. Vemos que da mesma forma como foram filtrados os dons de Bezalel e Aholiabe pelo Espírito Santo, assim também ocorre nos dias atuais na Santa Igreja do Senhor. Há também esse filtro. E por isso há a distribuição desses dons. Por isso que a igreja ela é diferenciada nas suas atitudes, no seu trabalho. É por isso que funciona. A igreja, quando trabalha unida, quando trabalha junta, cada um fazendo conforme aquilo que o Senhor te deu e que Ele é capaz, cumprindo com o seu trabalho, o seu serviço, a igreja, ela funciona, ela presta culto, ela faz trabalhos para o Senhor. E o reino de Deus cresce. Os dons dados por Deus não dependem de habilidades naturais. As nossas habilidades naturais que vão ser desenvolvidas depois e entregues nas mãos do Senhor é diferente dos dons que são dados por Deus. Não depende das habilidades naturais. O nosso preparo e formação nas áreas profissionais entregues nas mãos do Senhor vão ser potencializadas, ou seja, nós temos esse potencial e nós vamos fazer com que esse potencial nosso se desenvolva no serviço cristão. Por quê? Porque há na igreja serviços complexos, mas o Senhor capacita homens e mulheres
para desenvolverem esses trabalhos. Eles são complexos? São. Mas o Senhor está capacitando homens, o Senhor está capacitando mulheres para realizarem esses trabalhos. Então nós temos na igreja homens, mulheres, jovens, com talentos gloriosos estão na igreja. Mas nem todos disponibilizam suas habilidades ao ministério do reino de Deus. A igreja poderia crescer mais se os seus membros oferecessem aquilo que sabem, colocassem aquilo a qual foi habilitado nas mãos do Senhor. E aí, o Senhor ia trabalhar através dessas pessoas, através daquilo que Ele sabe. Nós pensamos em servir, e servir mais, servir melhor, servir com qualidade ao Senhor, mas não nos preparamos. Muitos são preparados, mas não disponibilizam os seus dons. Outros querem oferecer um trabalho de qualidade, mas não se preparam, não estudam, não procuram se qualificarem naquilo que ele já tem, naquele dom que ele recebeu. Ora, nós sabemos que quanto mais investimos em nós, nós podemos servir melhor ao Senhor, com mais qualidade. E aí o Senhor vai nos usar de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Nós vamos ser usados pelo Senhor. E o reino de Deus com certeza vai crescer com qualidade. Desde que nós nos propomos a nos qualificar, a nos preparar para que o trabalho de Deus tenha qualidade. Os líderes precisam estar qualificados. Os que ensinam precisam estar qualificados. Os que ministram, os que pregam, os que adoram, os que louvam, os que cantam, enfim, todo tipo de trabalho na igreja, por menor que ele seja, precisa ser feito com qualidade, para que a igreja cresça com qualidade. Veja que para tirar Israel do Egito e conduzir uma multidão de pessoas, Deus ele potencializou as habilidades de Moisés, ou seja, Moisés tinha esse potencial. E através de atitudes que Moisés foi tomando, o potencial de Moisés foi sendo elevado. Daniel e seus 3 amigos eram preparados para servirem com qualidade no palácio em Babilônia. Por isso eles foram escolhidos, porque eles estavam preparados. Tinham qualidade, por isso foram para o palácio, servirem no palácio. Jesus chamou Paulo. Paulo era um soldado preparado, um guerreiro preparado, um soldado preparado, que conhecia as Escrituras, conhecia as leis de Deus, conhecia também o seu trabalho como soldado e guerreiro. Deus o chamou para um trabalho. E ele foi testemunhar o nome do Senhor a milhares de pessoas. E fundou muitas e muitas igrejas em toda a parte da terra de sua época.
Bezalel e Aholiabe puseram seus talentos nas mãos do Senhor e fizeram tudo para a glória de Deus. Bezalel e Aholiabe, eles fizeram para a glória de Deus. O talento eles tinham, o potencial que eles tinham foi desenvolvido, porque eles tomaram atitude, Deus os escolheu. E agora eles estavam trabalhando para o Senhor, isso para a glória de Deus. Assim devemos fazer, com consciência profunda de que fomos chamados e capacitados pelo Senhor, independente de onde e como fomos habilitados. Importa que você foi habilitado, que você se preparou, que você está habilitado para fazer, para trabalhar. E agora o seu trabalho profissional, você é um profissional, mas a sua profissão não é só para o seu sustento, mas também é oferecida para o crescimento do reino de Deus, e isso para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Na parábola dos talentos, o rico distribuiu talentos a cada um dos seus servos, conforme a capacidade de cada um, e esperava receber o retorno. Ele distribuiu talentos para cada um, e agora que queria o retorno. Quando o Senhor voltar, Ele espera encontrar nós trabalhando com os dons, com as habilidades que nos capacitou para o seu reino. E aí precisamos fazer o quê? Perseverar na fé e no trabalho do Senhor. A recompensa de todo o nosso trabalho será no tribunal de Cristo. Todos nós vamos ser recompensados pelo Senhor, porque nós usamos aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu e nos usou. Nós adquirimos e oferecemos para o Senhor, e agora fomos usados e fazemos para a glória de Deus e vamos ser recompensados. Ou seja, então, quanto mais fizermos, mais seremos recompensados por Deus. Deus está habilitando homens, está habilitando mulheres em todas as áreas profissionais e espirituais. Se Ele oferece a sua habilidade, o seu profissionalismo na obra de Deus, com certeza o seu crescimento espiritual também vai ser grande. De forma que quanto mais ele vai oferecendo os seus trabalhos para o Senhor, mais espiritualmente ele vai crescendo no reino de Deus, qualificando e trazendo pessoas, e essas pessoas também vão crescerem com qualidades, porque o trabalho está apresentado com qualidade. Elas são de caráter espiritual, social, educacional e material. A recompensa será para aqueles que forem fiéis aos dons que receberam. Será que nós estamos sendo fiéis a esses dons? Será que nós estamos oferecendo para Deus os nossos dons, para que Ele nos use no trabalho da sua obra? Nós temos que entender que nós somos servidores de Deus e fazemos o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 5 e 6, Paulo disse: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais
crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, o que Paulo fazia, Apolo não fazia. O que Apolo fazia, Paulo não fazia. Mas os dois juntos faziam para o crescimento de Deus, do reino de Deus. Deus dava o crescimento conforme o trabalho deles em conjunto. Cada um fazia o trabalho do Senhor naquilo que foi chamado. Deus nos pôs no mundo para sermos úteis conforme a sua vontade. Não estamos aqui apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço, passear, viajar. Deus nos colocou para nós sermos úteis às pessoas. Deus nos criou e chamou para fazermos diferença, para brilharmos como luz neste mundo escuro. Deus requer de nós uma justa retribuição. Então Ele nos deu, nos habilitou, nos deu vida e requer de nós uma retribuição. Esta retribuição é o fruto daquilo que Ele nos deu. São as pessoas, são os adoradores que vêm para adorar. São pessoas que recebem Deus e agora adoram a Ele. É fruto. Então Deus quer o quê? Quer pessoas que o adorem, que o glorifiquem, que o exaltem, que trabalhem, que façam a sua obra. Isso é o fruto, é a retribuição. A igreja, ela faz esse trabalho. Então nós fomos criados para servir a Deus. Deus nos criou para as boas obras e essas obras são o seu serviço. Então, as boas obras é o serviço que nós prestamos para Deus. Servimos a Deus quando servimos pessoas. Esse é um dos propósitos especiais de Deus pelo qual nos criou. Então, como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo as pessoas. Quando eu sirvo os outros, eu estou servindo a Deus. Eu provo o meu amor a Deus amando os outros, amando as pessoas, amando o próximo. Eu digo, estou amando a Deus. O que Deus disse a Jeremias também está dizendo para nós agora. Antes que o criasse no ventre de sua mãe, te escolhi. Antes que você nascesse, te separei para uma obra especial. Então, todos nós que somos chamados por Deus para adorarmos, para seguirmos, todo homem, todos nós temos uma obra especial, mas todo homem, eles estão vivos e Deus tem uma obra especial para ele. Mas por que ele não faz? Porque ele não recebe, porque ele não aceita, porque ele não segue a Cristo, porque ele rejeita a Jesus. Mas todos aqueles que vêm a Jesus, esta obra especial lhe é revelada. E agora, o que nós temos a fazer é cumprir e fazer. Jesus nos salvou e nos escolheu para seu santo trabalho, não porque nós merecíamos esse trabalho, mas porque foi o seu plano desde o princípio para nós. Deus revelou o seu amor, sua bondade por meio de Cristo. Ele nos redimiu para podermos exercer
sua santa vocação. É para isso que o Senhor nos salvou, para exercermos, para fazermos, para servirmos a Ele. Não fomos salvos pelo serviço, mas para o serviço. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade, ou seja, a minha vontade, a minha comida, o meu prazer, a minha satisfação é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus enviou Jesus e agora Jesus tem o prazer e a satisfação de fazer a obra a qual o Senhor Deus o enviou para fazer. Agora nós, quando somos chamados, nós agora descobrimos qual a nossa missão. No reino de Deus temos um lugar, temos um propósito, temos um papel, uma função a cumprir. Quando descobrimos o propósito de Deus no seu serviço para nós, passamos a dar valor e importância para a nossa vida. Mas como nós descobrimos esse trabalho? Como o homem descobre que ele tem uma missão? Como o homem descobre que ele pode ser útil para Deus? Como o homem descobre que ele está neste mundo para fazer algo, para ser úteis às pessoas? Ele descobre quando ele vem para a igreja, porque é na igreja que ele vai desenvolver os seus talentos e descobrir que a vida ela é importante, que a vida tem valor quando ela é usada para ser útil para aquele que o criou. A nossa salvação custou a vida de Cristo. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, disse Paulo. Agora, nós fomos comprados por bom preço, então devemos fazer o quê? Paulo vai dizer: glorificai, pois, a Deus, então, no vosso corpo, no vosso espírito, porque pertence a Deus. Não devemos servir a Deus por culpa, por medo, por obrigação, mas pela alegria. Nada podemos fazer por obrigação, nem por culpa e nem por medo, mas fazer com alegria, com gratidão pelo que Ele fez por nós. E nós devemos a Ele a vida. Nós devemos a vida a Ele. O próprio Jesus, ele disse que quem ama a sua vida, ele perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, ele salva a sua vida. Recebemos a salvação pelo perdão. Agora, nossa presença, ou seja, o nosso presente faz sentido. Recebemos a salvação e só após recebermos a salvação é que nós percebemos que a nossa vida aqui na terra, ela tem um sentido. O nosso futuro é seguro. Paulo chamou de compaixão de Deus. Romanos 12:1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Depois ele disse: devemos oferecer nosso corpo no serviço de Deus. João nos ensinou que amar outras pessoas é provar que amamos a Deus. O contrário disso é não ajudar, nem se preocupar com os outros. Apenas com as minhas necessidades, assim será que Cristo habita em mim e meu coração está salvo para servir?
se eu não amo os outros, se eu não provo o meu amor, se eu não ajudo ninguém, se eu faço só para mim, será que Cristo habita em mim, o meu coração está salvo assim? Relativo a servir é o ministério. O ministério, ele é a atividade do ministro. Se você é um cristão, é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Não importa o que você está fazendo. Você pode estar pastoreando uma igreja, mas você pode ser o zelador da igreja. Você pode ser o recepcionista da igreja, o professor da escola dominical, o secretário. Mas se você está prestando um serviço, você está fazendo exercer um ministério, um ministro. Você é um ministro. Você está ministrando um serviço. Ministério é serviço. E é importante porque existe um mistério no ministério. E nós compreendemos isso. Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Ele tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Então, na igreja, você tem um serviço, mas no mundo você tem uma missão. Enquanto vamos crescendo espiritualmente na casa de Deus, achamos que ser chamado, quando nós vamos crescendo na casa de Deus, vamos nos desenvolvendo, aprendendo, aí durante esse tempo nós vamos achando que somente aqueles que têm um chamado especial, aqueles que foram chamados, não, ele foi chamado para ser missionário, para ser pastor, para ser mestre no ensino, para ser um pregador, para ser um doutor, um bacharel em teologia, para ensinar. Aí nós achamos que só aqueles é que são chamados. Não, todo cristão é chamado para servir. É claro que Deus vai usar as qualificações. É como eu disse no início, nós vamos nos preparando. Conforme você vai se preparando, Deus vai te usando. Quanto mais se prepara, Deus mais usa. Quanto menos se prepara, Deus usa menos. Todos nós temos potencial. O nosso potencial precisa ser desenvolvido e ele vai ser desenvolvido através das nossas atitudes. Quando o Senhor nos chamou do mundo para integrar a sua família, ele incluiu o chamado para servir, independentemente do seu emprego, independentemente da sua formação, independentemente do que você é, do seu propósito profissional, mas ele te chamou. Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo, por causa da sua graça. 1 de Pedro 2,9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sempre que colocamos em prática o dom que Deus nos concedeu com a finalidade de ajudar as pessoas, então eu tenho um dom, eu tenho uma formação, eu me habilitei em algo. Agora, isso eu vou tirar o meu sustento, mas eu vou trabalhar com o propósito de ajudar as pessoas. Aí nós estamos cumprindo, então, o nosso chamado. Muitos que são formados em medicina vão exercer a sua medicina num campo missionário.
porque ele entendeu que o seu chamado era esse. E muitas outras profissões. Então devemos entender que somos filhos de Deus, e se traz bênçãos ser filhos de Deus para a nossa vida, então a nossa vida deve ser bênção para todos que estão ao nosso redor. Então é bênção para mim, há de ser bênção também para aqueles que estão ao meu redor. Uma razão que você precisa estar compromissado, e que eu também preciso estar compromissado com uma igreja, é o cumprimento do seu chamado para servir a outros crentes de maneira prática. Por isso eu preciso ter compromisso com uma igreja local. Quantos hoje estão vivendo de igreja em igreja? Ele não tem compromisso com a igreja local. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois ele está ali. Então, esta é a razão de nós estarmos compromissados com uma igreja local. É porque você tem um chamado, eu tenho um chamado, e eu preciso exercer esse chamado me compromissando com uma igreja local para me servir, para me ajudar outros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo de uma forma universal, a igreja, o corpo de Cristo. Agora, e seus membros em particular. Então, eu sou corpo de Cristo quando eu, como membro, eu me consagro, eu sirvo a Deus, eu sou santo para o Senhor. Eu faço parte desse corpo, porque o meu corpo individual pertence ao Senhor. Cada um de nós temos um papel a desempenhar no reino, e não importa o destaque, pois todos são importantes para Deus. Também não existem ministros insignificantes na igreja. Alguns são ministérios, né? Ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros não, mas todos são valiosos. Todos os ministérios são importantes, porque todos são importantes para o desenvolvimento, para o zelo e para o crescimento do reino de Deus. Então veja que todo o papel, tudo que você faz na igreja, se você tem um chamado, um compromisso, você deve servir. Alguns ministérios são visíveis, outros não, mas todos são importantes. E todos esses, ele desenvolvido com zelo para o crescimento do reino de Deus. Porque missão, eu não só faço missão quando eu saio para fora, não. A missão ela é feita dentro da igreja e ela é feita fora da igreja. E eu vou dizer uma coisa: ninguém faz missão fora se não aprender dentro. Eu aprendo para sair. Eu aprendo, eu tenho conhecimentos e agora eu vou sair para fazer. Eu vou desenvolver o que eu aprendi. Agora, quem vai ensinar? Vai ensinar quem tem um chamado para a missão dentro. Porque alguns são chamados para fazer missão dentro da igreja, as quatro paredes, sim. Dentro das quatro paredes você faz missão para os outros crentes. E aqueles crentes que estão aprendendo dentro das quatro paredes, que foram chamados para saírem fora das quatro paredes, eles vão fazer missão lá fora, mas eles aprenderam lá dentro. Então,
Quando uma parte do nosso corpo deixa de funcionar, certamente nós estamos doentes. É preciso funcionar esse corpo. Muitas igrejas locais estão morrendo porque os membros estão morrendo. Se os membros adoecem, a igreja adoece. Se os membros morrem, a igreja morre. Uma igreja local pode morrer. A igreja universal de Cristo não morre. Ela é formosa, ela é gloriosa, ela é dinâmica, ela é trabalhadora. Mas uma igreja local pode morrer. A maioria não tem mais o desejo de servir a Deus com seus dons e talentos. Não oferecem mais os seus dons para o Senhor, para trabalhar para Deus. Preferem ficar assistindo de lado e vendo os outros trabalharem, vendo o corpo às vezes crescer e às vezes sofrer. A ordem é servir. Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Mateus 20, 28. Para os cristãos, servir não é opção, é a essência da vida cristã. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Então, maturidade é para o ministério, crescemos para nos doar, adquirir conhecimentos bíblicos. Adquirir conhecimentos bíblicos e não compartilhar leva à paralisia espiritual, ou seja, eu aprendo, estudo, me qualifico, tenho cursos de teologia, mas eu não compartilho aquilo que aprendi, eu retenho isso para mim e não compartilho. Só temos vida quando compartilhamos o que recebemos. Então, se eu recebi bênção, eu vou compartilhar minha bênção. Se eu tenho conhecimento, eu vou compartilhar o meu conhecimento. Senão eu vou morrer. Paralítico. Vou ficar paralítico espiritual. Veja que o mar da Galileia ele só tem vida porque recebe águas. A nascente desse mar fica no Monte Hermon, no Lago de Merom. Então ele nasce, forma o mar da Galileia, o mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré também, manda água e forma o Rio Jordão. O Rio Jordão distribui água para um outro mar, o Mar Morto. Por que o mar é morto? Porque ele retém a água e não distribui para ninguém, para ali. Então assim somos nós. Quando você vai compartilhando, você vai tendo vida. Parou de compartilhar, você morre. Você vai virar um mar morto. Cheio de água, cheio de conhecimentos, mas morto. Então servir é contrário à nossa inclinação natural. Nós não queremos servir. O homem natural não quer servir. Nós servimos porque Jesus está na nossa vida, porque o Espírito Santo está em nós e nós queremos servir. Se o Espírito Santo sair de nós, nós paramos. Estamos mais interessados em ser servidos do que em servir. Queremos um ministério que atenda às nossas necessidades. Queremos um ministério que nos abençoe. Ao invés de nós dizermos assim, procuro um ministério que eu possa servir e ser uma bênção. Não, às vezes nós queremos ser servido, mas servir. Poucos estão querendo servir. Muitos querem ser servidos. Amadurecemos à medida que nos aproximamos de Cristo e crescemos à medida que aprendemos com Ele. Um seguidor que tem experiências e intimidade com Cristo deixa de perguntar quem proverá as suas necessidades. Ele vai fazer uma outra pergunta. Ele vai perguntar: a quem posso servir e ser útil com os dons
que Deus me deu. Então, um seguidor, um discípulo de Jesus, que tem intimidade com Cristo, ele não fica indagando, ele não fica perguntando, ele não fica reclamando, ele não fica procurando respostas, quem vai prover as suas necessidades. Não, ele fica buscando uma forma de servir melhor e ser útil para as pessoas. Por isso que o Senhor chamou Bezalel e Aholiabe, porque eles tinham a inclinação desses serviços para oferecerem para a glória do Senhor e ser úteis às outras pessoas. Como será na eternidade? Prestaremos contas pessoalmente a Deus dos nossos serviços, cada um há de dar conta para o Senhor. Deus comparará o nosso tempo, a nossa energia que nós gastamos com nós mesmos em relação aos outros e ao seu reino. Nós estamos gastando energia com nós mesmos, para os nossos interesses, para o nosso crescimento, para o nosso ego, para nós aparecermos. Ou nós estamos gastando energia mais com o reino de Deus? Então nós devemos comparar isso, porque é assim que nós vamos ser recompensados. O cristão que for encontrado em falta por não ter desenvolvido seus dons e talentos para servir a Deus, perderá a recompensa eterna. Quer dizer, quando nós insistimos em salvar nossa própria vida, nós desconhecemos o que significa viver. Somente quem põe de lado sua vida por amor a Cristo desfruta desta dádiva divina, a vida. A vida, já dizemos aqui, que a vida só passa a ter sentido quando você tem Cristo na vida. Vai à igreja, está na igreja que você descobre o sentido da vida. E a vida passa a ter sentido para você. Se você não está servindo, está apenas existindo. Deus fez o homem e deu vida para esse homem para ele desenvolver um ministério, para servir aos outros. A maior atitude é amar. E a maior prova de amor é servir aos outros. Já dissemos isso aqui. Então, vamos servir. Né? Então, servir a Deus. Existir é uma coisa, viver é outra. Eu preciso viver, e para viver eu preciso de Cristo. E para mim ter Cristo eu preciso perder a vida. Foi isso que Jesus disse: aquele que perde a sua vida por amor de mim, ganha ela. Então é isso que nós devemos fazer. Servir. Abraão era velho, mas servia. Mas era velho. Jacó era inseguro. Tinha uma família toda difícil. Lia não tinha atrativos. Não tinha uma beleza. José era maltratado. Foi maltratado pelos irmãos. Foi maltratado no Egito. Moisés, pesado de língua, não sabia como dizer, ou ele era rude, ou ele tinha dificuldade em falar. Era pesado de língua. Gideão era pobre. Tomé tinha dúvidas. Raabe era imoral. Davi tinha amante. Teve amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante, não sabia o que fazer, oscilava. Paulo tinha uma saúde fraca. João Batista, no mínimo, ele era excêntrico. Pedro era impulsivo, temperamental. Marta era preocupada demais. A mulher samaritana, vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Mas todos estes
Mesmo desajustados, mesmo com problemas e dificuldades, eles serviram. O que está sendo prioridade na minha vida? Eu tenho que descobrir o que está sendo prioridade na minha vida. Nada pode ser prioridade em nossa vida a não ser o serviço do reino de Deus. Pois é através do ministério desse serviço que nós vamos descobrir o significado da vida. Quantas pessoas estão procurando o significado da vida, o sentido da vida e não encontram? Deus quer nos usar para que façamos a diferença no mundo dele, no mundo de Deus, no mundo espiritual. Ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida. O que importa não é a duração da vida, o quanto tempo nós vamos viver aqui. O que importa é a contribuição que nós estamos dando no mundo em que nós estamos vivendo. É como nós estamos sendo útil, não quanto você viveu, mas como você viveu, a qualidade da sua vida para Deus. Então, enquanto a recompensa vai ser assim, seu melhor servir a Deus, seu melhor glorificar, seu melhor, se a minha qualidade for melhor. É assim. Qual a desculpa que você tem usado para não fazer nada no serviço do reino de Deus? Qual é a desculpa? Eu apresentei aqui uma variedade de desajustes em homens que foram ferramentas especiais para trabalhos especiais na obra de Deus. Mas esses homens tinham desajustes, tinham problemas, tinham dificuldades de uma forma ou de outra, tinham defeitos, mas foram especiais e fizeram diferença, trabalharam, serviram de uma forma especial. Eram homens especiais para trabalhos especiais. Assim, Bezalel e Aholiabe. Homens especiais que fizeram trabalhos especiais na obra do Senhor. Então, ele vai me usar, ele vai usar você, vai. Quando? Quando nós pararmos de dar desculpas. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família e que nós possamos a cada dia melhorar o nosso serviço, o nosso ministério para o Senhor. Quando assim nós fizermos, com certeza o Senhor Jesus Cristo nos abençoará de uma forma toda especial e nós vamos crescer com qualidade, oferecendo trabalho de qualidade, a igreja crescendo com qualidade, o reino de Deus a cada dia melhorando e crescendo, isso tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.